Uma garota estava esperando o namorado voltar para casa e ficou chocada quando ele voltou com a nova namorada. Ela estava chateada? Sim. Ela tinha visto isso chegando? Também sim. Fazia 1 ano, 11 meses e 26 dias desde que Tori e Matt começaram a namorar. Mas Tori não estava contando, é claro. Ela estava esperando por esse dia desde antes deles ficarem juntos. Por quê? Alguém pode perguntar? Na jovem e burra idade de 22 anos, Matt, nem de longe sóbrio, jurou que não estaria com o amor de sua vida por mais de 2 anos sem colocar um anel em seu dedo. Ele tinha bebido a noite toda na festa de um amigo em comum para superar o fato de que sua ex o havia traído? Possivelmente. Ele se lembra de alguma coisa que disse na manhã seguinte? Provavelmente não. Ele já havia repetido o mesmo sentimento desde 1 ano depois, quando finalmente superou a dita ex e ficou com Tori? Nunca. Ainda assim, com a aproximação de seu segundo aniversário, Tori não conseguia se livrar da sensação de que algo grande estava vindo de Matt. Infelizmente para ela, ela estava certa. Restavam 3 dias na contagem regressiva de Tori. Parte dela se sentiu estúpida por se sentir tão tonta com potencial quando não sabia se Matt tinha algo planejado para todos eles. Mas a outra parte não queria desistir de seu desejo. Naquela manhã, ela acordou com uma mensagem enigmática. Era um contato desconhecido. Tudo que enviaram foi uma imagem e uma mensagem com 3 palavras. Veja por si mesma. Franzindo os lábios em confusão, Tori se perguntou sobre o que isso poderia ser. Sem pensar muito nisso, ela baixou a imagem. Ficou claro que esta foto havia sido tirada à distância, mas apesar do borrão, qualquer um poderia dizer por seu moicano vermelho brilhante que o homem na foto era Matt. O rosto da mulher com quem ele estava de mãos dadas, por outro lado, não era tão claro. O coração de Tori caiu. Ela riu nervosamente, convencendo-se de que não havia como isso ser real. Alguém devia estar pregando uma peça nela. O Matt que ela conhecia e amava nunca o faria, certo? Ela confiava em Matt. Com total confiança, ela apagou a imagem. Quando ela estava prestes a limpar o backup da imagem de sua lixeira também, o misterioso remetente enviou outra foto. Desta vez, com a legenda: só porque eu me importo. Esta era uma nova foto. Ele estava com roupas diferentes, mas pelo cabelo ruivo da pessoa que ele estava beijando nessa, ela sabia que era a mesma garota. Quem estava mandando isso para ela e como conseguiram o número dela? O horror que ela estava sentindo naquele momento era avassalador. Como a pessoa com quem ela passaria o resto de sua vida poderia fazer isso com ela? A menos que essa foto tenha sido editada também? Sim, deve ter sido isso. Ela recuperou a imagem que havia excluído anteriormente apenas por precaução e decidiu que iria confrontar Matt diretamente sobre isso. Ela tinha certeza de que não havia nada para se preocupar. Tinha que haver algum engano. Matt estava em uma viagem de negócios nos últimos dias. Ele tinha uma reunião importante, chegando, e portanto trabalhava até tarde constantemente. Tori decidiu ir até a casa dele e estocar a comida e outros itens essenciais para quando ele voltasse. Ele não deveria vir por mais 2 dias, então Tori sabia que tinha muito tempo para se preparar. Ela tinha a chave da casa dele, um bem que valorizava mais do que o seu. Não foi fácil conseguir isso, é claro. Depois de meses reclamando e raciocinando, Matt finalmente cedeu ao pedido dela. Ela ainda estava negando o que tinha visto um tempo antes. Ela cantarolava alegremente para si mesma enquanto destrancava a porta de sua casa. Ela ouviu um barulho vindo do andar de cima e foi até lá para ver de onde vinha. Era um ventilador que havia sido deixado em um de seus quartos. Com um aceno maternal de cabeça por seu descuido e um leve horror do que sua conta de eletricidade poderia ter acumulado,
Considerando que o ventilador estava ligado desde que ele saiu em sua viagem de negócios, ela desligou o ventilador. Quando estava para sair, notou que os lençóis da cama estavam desgrenhados, como se alguém tivesse sentado ou dormido sobre eles. Tori tinha certeza de que tinha ajudado Matt a limpar e arrumar sua cama antes dele partir. Franzindo a testa em confusão, ela reorganizou a cama e saiu do quarto. Ela ainda não conseguia entender o fato de que apenas esta manhã ela estava planejando o casamento deles em sua cabeça. E agora, apenas algumas horas depois, ela estava se perguntando a melhor forma de confrontá-lo sobre sua possível traição. Ela estava realmente questionando sua lealdade sem provas substanciais? Talvez ela fosse realmente errada. Ela compensaria sua dúvida cozinhando e estocando a geladeira dele o máximo possível nos próximos dias. Pensou consigo mesma seriamente. Ela estava perdida em seus pensamentos e na farinha que havia derramado por todo o balcão quando ouviu um clique. Alguém estava girando a maçaneta da porta. Tori pegou a faca mais próxima de seu balcão e caminhou cautelosamente até a porta da frente. Ela parou quando ouviu uma voz familiar dizer: "Oh, a porta está aberta. Achei que tínhamos trancado antes de sairmos." Seguindo por uma risadinha da garota que estava com ele. Tori nunca sentiu tanta raiva antes em toda a sua vida. Aqui estava ela, escravizando-se na cozinha e contando os dias até seu retorno, enquanto ele esteve aqui o tempo todo. E para adicionar insulto à injúria, ele estava com outra garota. Parecia que alguém havia rasgado seu coração em pedaços. Tori correu de volta para a cozinha. Ela não podia deixá-los vê-la assim. Ela precisava pensar sobre isso melhor. Bem escondida, ela espiou para fora para ver quem estava com Matt. Sentada no sofá estava uma garota com lindas madeixas ruivas, caindo em cascata pelos ombros. Era a garota das fotos. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Tori ficou horrorizada com o que estava vendo. Antes de hoje, ela nunca teria previsto isso. Mas graças ao misterioso remetente, ela pensou que pelo menos uma parte dela estaria preparada para o desgosto que veio com a aceitação. Como ela estava errada. Ela não esperava que tudo fosse por água abaixo tão cedo. "Eu vou tomar um banho. Estarei lá em cima quando você estiver pronta", Matt disse. A garota sorriu cantarolando em resposta. Tori se sentiu torturada. Matt tinha ido embora. Com toda a coragem que pôde reunir, Tori se revelou das sombras para a estranha de cabelo ruivo com um simples oi. Quando a garota abriu a boca com medo de chamar por Matt, Tori se lançou para a frente e a fechou com as próprias mãos. Colocando um dedo nos lábios, Tori indicou que desde que prometesse não gritar, ela deixaria ir. Assentindo vigorosamente, Tori finalmente soltou a garota. Cautelosamente e com um olhar sujo, a garota gritou sussurrando: "Quem é você?" "Bem, não é engraçado? Eu estava prestes a te perguntar a mesma coisa." Tori gritou com um sorriso ameaçador. "Esta é a casa do meu namorado e não sei por que você está aqui." Os olhos da garota eram grandes como pires. "O que você acabou de dizer?" "Eu disse que não sei por que você está aqui." Tori disse. "Não, eu quis dizer antes disso," ela persistiu. Tori suspirou. "Esta é a casa do meu namorado." O queixo da garota caiu. "Prove," ela desafiou. Para começar, Tori mostrou a ela as chaves extras da casa de Matt que ele havia dado a ela, e algumas fotos deles juntos. A garota, cujo nome Tori veio a saber, era Aurora. Muito apropriada, Tori sentiu. E estava em choque o tempo todo. "Aurora, você está pronta?" As duas ouviram Matt gritar lá de cima. Em sincronia, as duas viraram a cabeça em direção à escada antes de olharem uma para a outra. "Quer sair daqui?" Tori sussurrou para Aurora. "Mais do que tudo," respondeu Aurora. As duas foram a um café próximo. A essa altura,
elas tinham certeza de que Matt havia descoberto que Aurora havia partido. Ele provavelmente também entrou em uma cozinha coberta de farinha de cima a baixo, mas essa deveria ser a menor de suas preocupações. Aurora disse a Tori que não fazia ideia de que Matt tinha namorada. Eles não tinham conhecidos em comum, então não havia como ela descobrir também. Na verdade, Matt a convidou para sair 3 meses atrás, e ainda não a apresentou a nenhum de seus amigos ou familiares. Tudo fazia muito mais sentido agora. De acordo com Aurora, Matt nunca havia saído do estado. Cada viagem de negócios em que ele esteve foi um tempo gasto com ela. Aurora se desculpou profundamente com Tori. Ela odiava ser uma destruidora de lares. Balançando a cabeça, Tori assegurou de que ela deveria ter previsto isso. Na verdade, Aurora ajudou a desviar de uma bala. O homem era uma bandeira vermelha ambulante, e o relacionamento deles sempre pareceu unilateral. Eles até discutiram sobre morar juntos, Tori tendo iniciado a conversa. Ela estava grata por ter descoberto antes de fazer muitas mudanças em seu estilo de vida, apenas por causa dessa desculpa de homem. Você sabe quem te mandou essas fotos? Aurora perguntou. Tori balançou a cabeça. Nenhuma pista. A ideia de rastrear essa pessoa misteriosa animou Aurora. Ambos definitivamente precisavam de uma distração depois do que acabaram de passar. Ela achou que essa seria a atividade perfeita para elas se distraírem. Rindo, Tori cedeu. Aurora perguntou se Tori tinha alguma pista de quem poderia ter sido. Essa pessoa tinha que ser alguém próximo a Tori. Seus textos indicavam que eles estavam preocupados com ela. Além disso, de onde eles teriam conseguido o número dela? O telefone de Tori começou a tocar. Era Matt. Aurora não havia saído da casa de Matt nem uma hora atrás, e ele já estava ligando para Tori. Tori pensou por um tempo antes de responder. Matt não sabia que ela sabia que ele a estava traindo. Então ela tinha que tomar cuidado com o tom e o que ela dizia. Aurora sentiu encorajadoramente, indicando para ela atender a chamada. Ei, querida, estarei de volta da minha viagem de negócios amanhã, ele disse. Revirando os olhos, ela fingiu empolgação. Oh, finalmente! Mal posso esperar para ver você. Mesmo. Ele respondeu no mesmo tom monótono que sempre usava com ela. Durante todo o tempo juntos, ela fazia o possível para ignorar o desinteresse dele toda vez que se falavam, mas agora, o jeito que Matt falava com ela só aumentava a irritação que ela já estava sentindo. Ele continuou. A propósito, você passou na minha casa e usou a cozinha por acaso? Hahaha, claro que não. Talvez tenha sido outra namorada. Tori brincou como se isso não fosse realmente plausível. E Matt seguiu com uma gargalhada, deixando-a totalmente furiosa. Atordoada, mas também enojada com a audácia desse homem, Tori se despediu e encerrou a ligação. Por um minuto inteiro, nem Tori nem Aurora disseram uma palavra. Sua falta de vergonha os deixou sem palavras. Recusando-se a dar mais atenção a ele, elas decidiram parar de pensar nele e seguir em frente com um ser enigmático que não estavam nem perto de identificar. Eles chegaram a um beco sem saída com a solução do mistério antes mesmo de começar, quando Tori recebeu uma mensagem de seu chat em grupo. O amigo deles, Kent, estava dando uma pequena festa na noite seguinte e queria que todos eles comparecessem. Tori gemeu. Este era o grupo de amigos que ela e Matt conheceram. Não havia como ela evitá-lo. Como se ela tivesse recebido uma epifania, o rosto taciturno de Tori se abriu em um largo sorriso. Virando-se para Aurora, ela perguntou: Você está ocupada amanhã? Confusa, Aurora respondeu: Não, realmente não. Você está agora. Tori mandou uma mensagem para o grupo, avisando a Kent que ela estaria lá e que estava trazendo uma amiga.
No dia seguinte, as duas se aprontaram juntas. Elas estavam vestidas para impressionar. Matt ligou para Tori mais cedo, provavelmente para perguntar se eles iriam juntos, mas Tori não atendeu. Nenhuma delas sabia como Matt reagiria ao vê-las entrando juntas ao mesmo tempo, mas elas sabiam que seria uma reação digna. Já era tempo. Tori e Aurora haviam decidido chegar atrasadas para fazer uma entrada tão dramática quanto possível. 1 hora e várias chamadas perdidas de Matt depois, as duas chegaram ao local. Apesar de ser apenas para uma pequena multidão, a música estava tocando tão alto que elas podiam ouvi-la a 1 milha de distância. Nervosas antes de seu grande ato, elas entraram. Estava escuro e as luzes eram muito fracas. Então Matt não percebeu que elas entraram, até que Kent gritou: "Uhul! Tori está aqui! Você está linda! E quem é esse galã, se posso perguntar?" "Claro que você pode," Tori sorriu. "Diga oi para o meu encontro, Aurora." Com o canto do olho, Tori observou 2 cabeças girando em sua direção. Um sendo Matt, assim como elas pretendiam, e o outro sendo seu melhor amigo, Jet, que também era um dos melhores amigos de Tori. Tori fez contato visual com Matt e engasgou de alegria. Nem mesmo segundos depois, ela se jogou em cima dele, fazendo um show do quanto sentia falta dele desde que ele partiu para sua viagem de negócios. Matt ficou vermelho ao ver Aurora se aproximar enquanto ele ainda estava nos braços de Tori, como se tivesse acabado de perceber para quem Tori havia corrido. Aurora gritou: "Matt? O que exatamente está acontecendo?" Tori ergueu os olhos inocentemente, o olhar total confusão adornando seu rosto. "Você conhece ele?" Ela perguntou a Aurora. "Conhecê-lo? Eu o amo," Aurora declarou, tentando não engasgar enquanto Tori abafava o riso. "O quê?" Tori olhou para Matt e riu enquanto apontava para Aurora. "Diga a ela que ela está delirando." Havia cerca de 20 pessoas na sala naquela noite, e todas elas estavam observando Matt. Todos os seus amigos sabiam que ele estava namorando Tori há quase 2 anos. Naquele momento, desconsiderar a afirmação de Aurora fazia mais sentido para ele. Olhando bem nos olhos dela, Matt disse a Aurora: "Nunca vi você antes na minha vida." As meninas previram essa reação, afinal, era o que fazia mais sentido. Lágrimas começaram a se acumular nos olhos de Aurora. Ela estava totalmente imersa em seu personagem. Ela começou descrevendo o interior da casa dele em detalhes, dizendo que a casa dele era basicamente a dela, considerando como ela passava mais tempo lá do que qualquer outra pessoa. Estava claro agora que Aurora não estava mentindo. Matt ficou mortificado. Nenhuma das garotas o tinha visto tão vermelho ou humilhado antes, e elas acharam difícil conter seus sorrisos. Naquele momento, como se nada tivesse acontecido, Tori diz a Aurora: "Ah, você estava ótima naquela foto a propósito. Foi tão sincero." "Qual delas?" Aurora perguntou. Certificando-se de que o brilho de seu telefone estava no máximo, Tori o ergueu para que todos vissem. Era a foto de Matt e Aurora juntos. Tori podia ver Jet tentando reprimir seu sorriso enquanto todos na sala paravam o que estavam fazendo para dar uma olhada. Tori continuou: "Você está ótima. Matt parece um cone de trânsito. Rapaz, você realmente precisa fazer algo sobre esse moicano. Não é o seu melhor visual." Demorou um pouco para a sala processar o que acabara de acontecer. As duas, que claramente sabiam o tempo todo, armaram para Matt e o emboscaram merecidamente. Elas não estavam uma contra a outra. Não, elas eram uma equipe. O rosto de Matt estava vermelho. Ele acabara de ser exposto publicamente e não havia nada que pudesse dizer para se salvar. Ele saiu furioso de casa, quase tropeçando ao sair, enquanto todos os que estavam presentes explodiam em aplausos. As meninas riram até chorar.
abraçando-se fortemente para compensar a falsa briga. Isso não poderia ter corrido melhor. A noite estava chegando ao fim, quando Tori sentiu um toque em seu ombro. Era Jet. Ele sorriu. Estou feliz que você finalmente conseguiu abrir os olhos para o quanto estava sendo injustiçada por ele. Tori riu e concordou com a cabeça antes de perceber o que ele acabara de dizer. Alguém disse a ela algo muito semelhante uma vez antes. Foi você? Foi você quem mandou aquelas fotos para mim? Jet sorriu. Eu pensei que vocês eram melhores amigos, Tori exclamou. Ele balançou a cabeça agressivamente, quase como se estivesse ofendido com a ideia. Eu só fiquei por aqui para ficar de olho em você, ele confessou. O que você quer dizer? Tori estava confusa. Jet suspirou, explicando de brincadeira. Claramente, você não era a melhor em cuidar de si mesma. Achei que poderia lhe dar uma mão. Tori estava confusa. Ela não viu isso chegando. Você estava realmente tão alheio o tempo todo em que fomos amigos? Jet perguntou curiosamente. Bastante? Tori não tinha a menor ideia. Eles passaram o resto da noite curtindo a companhia um do outro, dançando para afastar a dor do passado e comemorando o que poderia ser no futuro. Talvez nem todos os homens fossem tão ruins. Talvez houvesse uma chance de Tori começar de novo e encontrar o amor verdadeiro.